podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente? Oi, gente, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Sou a Flávia Shows, falando aqui de um dia de verão da minha cidade natal, completando uma semana de Curitiba e me divertindo bastante aqui nesse clima de carnaval que estamos. Oi, Paty. Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos para mais esse episódio. Eu tô falando aqui direto de um quase pôr do sol aqui do Porto. Os dias têm ficado muito agradáveis, porque cada dia mais os dias estão mais longos, o sol está se pondo mais tarde, a gente já sente o gostinho do verão chegando, e aí o coração já vai aquecendo. E falando em aquecendo, a gente hoje está aqui no calorzinho do aconchego com a nossa convidada. A gente já estava batendo um papo aqui nos bastidores super legal. E a Flávia vai apresentar um pouquinho dela pra gente. Ela morou aqui em Portugal há bastante tempo, então esse episódio também tem um gostinho aqui de terras portuguesas. Antes de apresentar, só queria pedir desculpa, gente, que meu áudio nesse episódio tá bem ruinzinho. Mas é isso, né? Gravando aqui num quarto improvisado. Ai, ai, mas eu vou apresentar aqui a nossa convidada maravilhosa. O nome dela é Nicole Maia, mas profissionalmente ela é conhecida como Nicole Gaioca. Ela é brasileira, natural do Rio de Janeiro, feminista, queer, já viveu na Austrália, em Portugal, como a Paty comentou, e agora ela vive em Londres. Ela é mestre em arquitetura sustentável e paisagista. Ela atua também na área de educação e design, na produção de uma abordagem humana, holística e eficiente da arquitetura. Com seu trabalho, a Nicole busca conectar as pessoas com a natureza, a fim de melhorar a saúde e bem-estar humano em prol de um futuro mais sustentável e resiliente. Seja bem-vinda, Nicole, é um prazer te ter aqui. Queria começar pedindo para você apresentar aí um pouco da sua trajetória profissional e pessoal até o momento. Oi, Patrícia, Flávia. Eu vou começar dizendo que é um super prazer participar do podcast e fiquei mesmo super lisonjeada, essa é a palavra, de participar, porque, como a gente estava falando um pouquinho antes, né, que a gente deu uma conversadinha antes, é sobre as histórias de mulheres que me inspiram mesmo, né? E fiquei até aqui emocionada de ouvir você falando um pouco sobre a minha trajetória, porque eu acho que eu vou começar dando um resuminho. Já falei que minha dificuldade maior é resumir, gente. Então, já vou começar dizendo que a minha trajetória realmente ela não é nada linear. Nada, nada, nada. Então, eu acho que como a história de muita gente, e principalmente das pessoas que são imigrantes, como nós, né? Então, a minha trajetória, se eu vou começar a dizer realmente né, que agora eu tô em Londres, gente, tô em Londres, também num pôr do solzinho, deve estar uns 5 graus, 8 graus, e também sentindo já a primavera, já tem umas florzinhas nos parques, então já dá uma animadinha, porque esse inverno foi um invernão mesmo. Mas a minha trajetória começa muito com duas questões muito importantes, assim, a minha relação com a natureza vem desde criança, eu sou carioca, e a natureza fez parte da minha infância muito fortemente.
Então, quando eu penso assim, acho que muita gente tem aquela questão, qual é a sua primeira memória, o que te traz um conforto, pertencimento, sempre foi relacionado à natureza, à praia, à montanha e árvores e brincar na terra. Foi uma coisa que a minha infância trouxe muito para mim, e como se fosse realmente uma meditação, e é o que eu trago no meu trabalho até hoje. E também a imagem de mulheres superpoderosas, porque eu acho que ela é o que elas são, entendeu? Vou falar das minhas avós maternas, ó, fico até emocionada só de falar. Minhas avós maternas que já não estão mais por aqui, sempre foram a minha inspiração. A minha avó, mãe do meu pai, ela foi, tipo, vanguardista na mamografia no Brasil, então eu sempre cresci com essa história dessa mulher que trouxe essa pioneira, né? Esse pioneirismo, assim, da história feminina e do cuidado feminino também. E a minha avó, por parte de mãe, morava no interior de Goiás, numa família com um monte de homens que tinham várias alternativas na vida e as mulheres tinham a alternativa de ser freira, sabe? Umas coisas assim, para ter sucesso na vida. E ela foi para o Rio de Janeiro para ser enfermeira, numa época que era muito difícil para a mulher ter uma carreira, né? Então eu cresci com essa imagem dessas mulheres, assim, que desbravaram um caminho muito antes a nossa ancestralidade, né? Eu acho que a gente tem que falar muito sobre a nossa ancestralidade e eu trago muito forte isso no meu trabalho. E a minha mãe, minha madrinha, minha irmã, minhas primas sempre foram minha inspiração mesmo, de que a gente pode tudo, na verdade. Então, eu vim de uma família que eu acho que isso traz muito da minha história de uma família, dos meus pais são divorciados desde de pequena, então cresci com essa mulher, a minha mãe sendo muito, né, essa pessoa que saía, tinha 3 empregos e tinha 2 filhas e tinha que realmente conquistar um futuro melhor pra gente. E acabou que eu mudei do Rio de Janeiro, fui para o interior de São Paulo, São José dos Campos. Minha mãe casou de novo com. Ele morava lá, ele trabalhava na Embraer, então acabou que a gente foi para São José. E cresci muito, muito ligada à natureza já nessa cidade. Eu acho, não sei se. Acho que é pouca gente que sai do Brasil tem essa imagem. É uma coisa que eu sempre trago quando eu vou para o Brasil é olhar e falar, meu Deus, essas árvores, não existe em nenhum, gente, não existe em nenhum lugar do mundo essas árvores. A minha irmã sempre fala, Nicole, quando você chega no Brasil, parece um macaquinho na janela falando árvores, árvores, porque sou eu mesma, sabe? Porque assim, não tem como descrever a nossa flora. É uma coisa exuberante e eu cresci com essas árvores e quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, eu tinha uma árvore na minha rua, um flamboyant gigante, que era a minha árvore imaginária, minha casa imaginária. Então, eu subia nessa árvore e eu tinha uma casa nessa árvore. Então, cada galho da árvore era um cômodo. Então, um cômodo era um galho, o outro cômodo era outro galho. Então, eu passava tardes e tardes nessa árvore, brincando de casa e numa casa imaginária, entendeu? E isso traz muito do que é o meu trabalho hoje em dia. A minha trajetória foi muito não linear, porque eu tive algumas questões de saúde quando eu era adolescente. A questão queer, para mim, é muito importante na minha trajetória e eu gosto sempre de falar, porque quando a gente fala de minoria, a gente é a minoria e o meu trabalho vem muito da questão de mostrar a força da minoria também. E quando eu tinha uns 12 anos, eu já tinha muito dentro de mim que eu era, né, eu era da comunidade queer, só que eu passei por um evento muito homofóbico na minha família, e isso fez mudar completamente a minha trajetória. Então, eu vivenciei um momento homofóbico quando eu tinha 12 anos e que fez mudar tudo. Eu nunca imaginei que eu pudesse sair do armário para minha família ou para o mundo. Na verdade, nós que somos dos anos 80, nessa época era muito difícil alguém falar dessa possibilidade, principalmente de mulheres. Era uma coisa que não era muito falada, né?
Então, acabou que isso foi muito reprimido dentro de mim. Eu lembro, assim, dos 12 aos 15 anos, sentindo realmente que faltava alguma coisa e criando possibilidades, que não eram muito autênticas. Então, acabou que eu tive um transtorno alimentar muito forte nessa época. E quando eu tinha 16 anos, eu quase, né, parti dessa para melhor. Eu tive que retirar minha vesícula e eu era muito nova, então durante um ano ficou nessa pesquisa, o que será que ela tem? Eu teve uma médica que até achou que eu tinha úlcera, então me medicando com um remédio caríssimo para úlcera, sendo que era para já era para eu ter feito uma cirurgia ou ter um tratamento paliativo que não foi encontrado porque eu era uma mulher com 16 anos tendo essas questões relacionadas a, né, a transtornos alimentares que naquela época só queriam que a gente fosse magra, independente né, ninguém falava de mental health nessa época, e acabou que eu lembro eu numa sala de médico, o médico falando, olha, amanhã, 5 horas da manhã, você está sendo internada porque você tem algumas horas de vida. Eu tinha 16 anos, e eu gosto de falar muito desse. Ó, eu fico emocionada porque eu falo que dia 18 de dezembro é um renascimento para mim, porque eu tive uma nova chance de viver. Eu tinha 16 anos, como eu tinha esse transtorno alimentar relacionado à sexualidade, foi muito relacionado à sexualidade, porque eu não podia ser quem eu era naquele momento. Eu estudava em escola de freira, então eu ouvi realmente de pessoas falando absurdos sobre o meu peso, sobre. Então, acaba que, como a gente está num momento muito sem, né, adolescência, a gente acha que tudo é o agora, né? Eu não conseguia entender que era uma coisa relacionada à outra, que eu estava em depressão e o que me saciava era comida, mas ao mesmo tempo era a comida que me fazia ter o bullying. Então foi um, um, um momento que, quando teve essa. Foi uma mudança radical mesmo, porque quando eu acordei no dia seguinte da minha cirurgia e a minha irmã estava lá segurando a minha mão e eu tinha sobrevivido à cirurgia, eu acho que isso fez eu me despertar para a vida. Então, eu acho que depois desse momento eu descobri que a vida realmente é muito efêmera. E eu acho que esse momento na minha trajetória fez eu realmente entrar de cabeça em tudo que eu queria fazer. E fez eu não ter nenhum medo de olhar para trás e me arrepender do que eu queria ter feito, ou ter medo de não falar, nossa, eu quero ir nesse lugar e eu vou, eu posso, porque vai saber o que vai acontecer amanhã, entendeu? Então, eu falo que a minha trajetória não é linear, porque realmente depois desse momento, parece que eu fui autêntica à vida. E antes disso, eu não tinha dado essa chance. Eu estava só vivendo no automático e sendo uma adolescente comum. Antes disso, eu era super popular, eu era esportista, então, muito dentro do que a sociedade espera de uma mulher. Eu namorava um homem incrível e todo mundo que achava que eu ia casar com ele, então, namorava há séculos com ele, ele é uma pessoa incrível. Então, eu estava naquela trajetória do que a sociedade espera de uma mulher, realmente vivendo aqueles passinhos. E aí, nessa época, só para vocês terem uma ideia, depois dos. Mais ou menos nessa época mesmo, quando foi um despertar, um despertar da alma mesmo. Eu sou libriana, gente, então, realmente, sabe, libriana com ascendente em touro. Então, eu queria viver o máximo nessa hora, o máximo, o máximo, o máximo. E aí, o que acontece? Nessa época, eu queria ser artista plástica, era uma coisa que eu queria muito, muito, muito. E consequência dessa época que eu estava numa depressão profunda, a minha mãe, eu falo que ela foi muito esperta nessa época. Ninguém falava sobre depressão na adolescência, então ela viu, né, vendo agora, com a idade que eu tenho, eu consigo ver que ela viu que a arte estava me salvando ali, que era o que me fazia realmente me conectar comigo mesma, me conectar com as possibilidades. Então,
eu comecei a realmente pintar, fazer escultura. Eu tinha um mini ateliê na minha sala e pensei, vou fazer artes plásticas, é isso. A minha vida é comunicar através da arte. Gente, me encontrei, é exatamente isso. Só que numa família, né, tradicional, na comunidade tradicional que eu vivia, as expectativas para ser artista era entrar na USP e fazer ECA, e era só isso que existia. Não existia outra possibilidade. Eu tinha que entrar na USP, eu tinha que ser a melhor, eu tinha que realmente lutar por isso para poder ser artista. Parecia que se eu não fosse nessa direção, eu não ia conseguir ter sucesso. Então, eu realmente lutei por isso, estudei muito para passar na ECA. Primeiro ano, estudando muito, eu não passava na prova a prova prática mesmo, sabe? A parte escrita e tudo mais, eu decorava, nossa, decorei todos os livros, sabia de tudo. Mas na parte de prática mesmo, a minha arte era muito abstrata naquela época, sabe? Então não estava dentro da caixinha do que era o esperado para aquele vestibular. E aí, no segundo ano que eu tentei de novo, eu já estava morando em São Paulo, fazendo vestibular, e uma amiga minha ela é arquiteta hoje em dia, ela falou, nossa, tem um professor de desenho que ele é muito bom, e ele faz preparatório para arquitetura e para artes plásticas. Por que que você não faz o curso direcionado para a prova? Eu falei, nossa, é tudo que eu preciso, né? Preciso fazer essa aula direcionada. Só que nessa época, gente, eu também não me enquadrava dentro dessa caixinha do que a arte era para ser. E um dia, para mim, é o meu momento mais patriarcal que aconteceu na minha carreira. Um dia, esse professor sentou do meu lado e falou: Nicole, eu acho que você não tem talento para ser artista. Você você não, essa carreira de artista realmente não é para você não vai conseguir passar na prova, mas eu vejo que com as suas habilidades técnicas, porque nessa época eu estava muito técnica para a prova, você vai se dar muito bem na arquitetura, porque qualquer arquiteto pode ser artista, mas nenhum artista pode ser arquiteto. Ele falou exatamente essa frase para mim. E eu, assim, saí daquela aula transtornada, assim, chorava na rua e pensava, é isso. Se eu não vou conseguir entrar nessa faculdade, eu pelo menos consigo fazer outro curso, e dentro do curso eu vou conseguir, sabe, me encontrar ali. Doida, gente, não sabia nada que ia acontecer na minha vida, completamente, sabe? Porque eu não sabia que ia ter que fazer cálculo, não sabia que ia ter aula de resistência, sabe? Umas coisas assim. Mas apliquei para o curso de arquitetura e passei em algumas faculdades na época e decidi ir para a mais longe de todas, que era em Londrina, no Paraná. É real, assim, eu falo que essa decisão de ser o mais longe de todos foi muito importante e naquela época eu não conseguia entender muito bem o porquê que eu estava escolhendo ir tão longe, sendo que eu tinha passado em outras faculdades públicas no estado de São Paulo, mas hoje em dia eu tenho certeza que o meu inconsciente era muito consciente e eu realmente fui para bem longe para realmente me descobrir. Então, me apaixonei e eu falo que eu decidi fazer a Faculdade Estadual de Londrina pelo campus. O campus é a coisa mais linda do mundo, com árvores gigantescas e perobas, e é lindo. Eu lembro meu primeiro dia que eu fui fazer a prova, eu falei, gente, esse lugar parece um paraíso na Terra, coisa mais linda. Eu quero estar aqui. Era mais pelo campus do que. Eu nem sabia que quem que dava aula, não sabia nada. Aí acabou que decidi ir para lá e foi super difícil para minha família aceitar que eu ia realmente escolher uma faculdade que era 8 horas de ônibus, sendo que eu podia estar, né, tipo, na Unicamp, que era 1 hora de distância, né? Mas fiz o meu primeiro ano da faculdade, eu lembro o primeiro semestre, eu já apavorei, que eu falei, gente, não tem nada
de arte nisso. Não tem nada. Faculdade derivada da engenharia, que era a faculdade de Londrina, é derivada da engenharia. Então, assim, super técnica. E eu muito perdida pensei, eu já preciso encontrar uma saída. E aí fui fazer já a minha primeira eletiva, que é super determinante na minha carreira, que é uma eletiva na faculdade de agronomia, já direcionada para paisagismo e jardinagem. Então, meu primeiro ano eu já vi que, tenho esse caminho aqui para seguir. Ufa, ufa, meu Deus, vamos respirar. Temos uma saída. E me apaixonei, primeiro ano me apaixonei já pelo paisagismo, já começou a fazer sentido, né? Eu acho que a nossa vida é isso, né? A nossa trajetória, a gente vai pegando sinais e segurando os sinais e indo para o próximo sinal. Eu acho que é isso, é que é o João e Maria, né? Deixando os pedacinhos, né, do pão e indo para o próximo pedacinho, porque é isso que é. E aí parece que naquela hora que eu encontrei essa matéria, eu falei, nossa, é isso, me encontrei. Era o motivo de eu estar aqui, era esse, o paisagismo, não era realmente a arquitetura, o técnico, porque era muito difícil, foi muito difícil as matérias técnicas para mim. Quem está me ouvindo agora e tem uma ideia de fazer arquitetura, vai fazer uma experiência na faculdade, passa uma semana fazendo uma experiência, porque é completamente diferente do que a gente acha que é. É completamente achar que a gente vai ficar desenhando só, né, bonitinho. Não é. A faculdade é bem técnica mesmo. E eu não estava esperando, então os meus primeiros anos foram bem difíceis em relação à parte de cálculo e a parte da engenharia, né, que tem essa difusão na carreira. Mas o que aconteceu foi que no meu segundo ano eu me apaixonei por uma colega de classe, gente. E aí minha vida revolucionou. Assim, eu namorava esse rapaz há 7 anos e todo mundo achava que a gente era esse casal perfeito, hétero perfeito, maravilhoso e tal. E ele mudou para os Estados Unidos fazer o último ano da faculdade lá, relacionamento à distância, começou a dar aquela, sabe, gente, até hoje tem um pesadelo com o barulhinho do Skype. O barulhinho do Skype acontece, eu arrepio, arrepio, porque assim, não dá, não dá, não dá. Arrepio, eu pensava, meu Deus do céu, de novo, não dava, não dava. E aí eu começou a perder tudo, e a gente acabou terminando antes dessa minha descoberta, porque não dava, o Skype já estava demais. Gente, desktop. E aí acabou que a gente terminou e foi um super baque, que a gente tinha terminado, todo mundo, ninguém acreditou que a gente tinha terminado, família, amigos e tal. Quer dizer, a gente não, eu, tadinho. Eu terminei com ele, mas já tinha ali dentro de mim, já estava muito essa questão, será que eu vou realmente viver essa vida que não é autêntica, sabe? E aí eu já tava esse, sabe, dentro de mim já estava muito aflorando essa questão. Eu não estou sendo autêntica, não tô sendo eu. Eu acho que, obrigada, Skype, fez eu realmente, realmente fez eu, realmente eu, né, eu perceber que aquilo não era o que eu realmente queria na minha vida e não, eu não estava dentro daquela caixinha da heteronormatividade, sabe? Então, eu comecei, tinha uma amiga muito próxima, acabou que a gente se apaixonou e tem esse momento que foi muito complicado para mim e ao mesmo tempo é um pedacinho do pão do Maria e João, porque eu me assumi no dia seguinte, a gente ficou no dia seguinte eu já estava na faculdade assim com a bandeira gay, gente. Com a bandeira gay. Já estava eu lá com a bandeira gay. Isso é real, real. Porque quando é uma coisa dentro de você que está tão suprimida durante tantos anos, eu imagina 20 anos vivendo uma vida que não era a vida que realmente era para eu estar vivendo. Então, no dia seguinte eu estava lá, gente, é isso, não acredito que demorou tanto tempo para eu descobrir, aleluia, entendeu? E só que eu não estava esperando que naquela época não é como é hoje a comunidade queer, gente, é completamente outro momento. Eu vivi assim, o preconceito na veia mesmo. Então, tipo, de um dia para o outro, ninguém queria fazer grupo comigo, ninguém queria que eu e a minha parceira passamos realmente por problemas reais. Nesse momento que realmente foi um choque para mim, porque eu não
eu nunca tinha vivido esse momento de preconceito, né? Então foi realmente um choque para mim de ter perdido os meus amigos, né? Na faculdade, meus amigos que realmente eu achava que estavam do meu lado. Eu fui expulsa da república que eu morava, então foi um momento muito difícil, né? Na minha vida, na minha carreira. Ali você tá, né? Você tá no começo dos seus 20 anos, realmente tentando se encontrar, né? Mas aí acabou que a gente tomou uma decisão, eu e a minha parceira, né? Que era minha colega da faculdade. A gente decidiu dividir o ano da faculdade, porque como era muito difícil para a gente encontrar pessoas para fazer as matérias, a gente falou, vamos fazer metade do ano agora, a gente tranca mais um ano e volta daqui um ano. Só que ao invés de não fazer nada durante esse tempo, a gente resolveu ir para os Estados Unidos fazer um work experience. E a gente foi para a Flórida, numa cidade chamada Pensacola, e foi o meu primeiro momento saindo do Brasil, que foi assim, gente, foi a coisa mais incrível da minha vida, porque pela primeira vez eu podia realmente ser quem eu era, né? Sem essa bagagem de não ter essa autenticidade desde o começo, né? Então, a primeira vez que você conhece alguém, você fala, sim, essa sou eu, essa é minha namorada, é outra dinâmica. Então, para mim, ter ido para os Estados Unidos, a gente morou lá 6 meses, realmente foi um, um momento tão empoderador para mim que na hora que eu voltei para o Brasil depois dos 6 meses, foi muito difícil de voltar na rotina, voltar naquela vida que as pessoas tinham já essa imagem da menina que era hétero com namorado e de repente começou a namorar uma mulher. Então foi um desafio muito forte para mim, né, durante a faculdade, mas acabou que eu encontrei uma paixão na faculdade, que foi a sustentabilidade. Quando a gente voltou dos Estados Unidos, a sustentabilidade já estava muito forte nos Estados Unidos, mas não no Brasil. E aí eu comecei realmente a pesquisar sobre a arquitetura e a sustentabilidade e a questão com o planeta, com a natureza que vem do meu passado desde quando eu nasci, essa ligação da natureza e da meditação e well-being. E me apaixonei pela essa viés da arquitetura e comecei realmente a ir a fundo sobre esse tema. O meu tema de conclusão de curso já foi relacionado à sustentabilidade, o meu TG já foi uma casa sustentável, que também foi super polêmico, porque os professores não acreditavam no tema, porque era muito recente, então eles falavam que era greenwashing, que isso não existia, que não existe sustentabilidade. Climate change, o que é climate change? Então, para mim foi super desafiador, né, aquele momento, mas eu acreditava muito no tema, acabou que eu fui muito bem, mas saí da faculdade, naquela época, os meus professores eram, né, a minha bancada era sempre só homens, eu não tive professora de projeto na faculdade, então eu sempre vi, ué, mas aonde que a gente tá, né? Cadê as mulheres na arquitetura? Cadê as mulheres que... A gente não estuda as mulheres arquitetas, a gente só estuda homens arquitetos, então isso já para mim começou a crescer muito forte, essa questão do feminismo. E não conseguia encontrar, não existia. A gente falava de uma ou outra que realmente é muito famosa, mas nada ali muito no nosso coração, sabe, da arquitetura brasileira e da arquitetura do nosso dia a dia. E aí, depois da faculdade, eu e a minha companheira, a gente abriu um escritório juntas, porque não era comum ter uma arquitetura já voltada para a sustentabilidade naquela época, a gente está falando de 2011. Então, a gente abriu um escritório chamado Gaia Viva, que hoje em dia eu ressignifiquei ele como Gaioca, porque a gente já não é mais sócias. Mas e aí eu comecei a trabalhar nesse escritório, já fazendo projetos de paisagismo e arquitetura sustentável em Londrina. E depois de um ano que eu estava com o escritório já, imagina, gente, sair da faculdade e abrir um escritório, quem que faz isso? É gente, né, que não tem medo mesmo. E aí, depois de um ano que eu estava já lutando muito, porque é muito difícil, você não tem portfólio, como você vai conseguir cliente? Uma amiga, minha melhor amiga, me mandou um e-mail falando: tem a conferência da ONU no Rio de Janeiro sobre sustentabilidade e estão precisando de voluntários. Por que que você não se inscreve? E eu me inscrevi, fui ser voluntária da ONU no Rio Mais 20 e
esse voluntariado mudou completamente a minha vida. Eu estava numa palestra com a Marina Silva, Ban Ki-moon, todos os nomes da sustentabilidade no mundo, chamava O Poder que a Juventude Tem para Mudar o Mundo em Prol ao Desenvolvimento Sustentável. E nessa palestra ela fala muitas vezes, a Marina Silva mesmo fala, só a juventude, só a gente consegue mudar o caminho que a gente tem relacionado ao desenvolvimento sustentável. A gente não precisa ficar pensando que o presidente vai ter que assinar uma pauta. A gente pode fazer essa mudança, a gente tem que carregar essa palavra. E aí, nesse dia, eu falei, quer saber? Eu preciso fazer um mestrado, eu quero ser professora, eu quero divulgar, eu quero ter a palavra da sustentabilidade. Saí do voluntariado, a primeira coisa que eu fiz é procurar um mestrado nessa temática. Comecei a procurar no Brasil, não consegui encontrar, porque eu queria uma leitura da sustentabilidade na arquitetura num total, não já, assim, muito num tema específico. E acabou que encontrei esse tema na Austrália, em Sydney. Nessa época, eu mudei para São Paulo, para tentar expandir um pouco o meu portfólio e trabalhar num escritório maior, para eu conseguir ter um portfólio melhor para meus clientes. Comecei a trabalhar num escritório grande de paisagismo e nossa, amava muito trabalhar nesse escritório, mas a vida de São Paulo não era uma vida que me dava, assim, muita alegria, porque eu ficava 2 horas no trânsito para ir trabalhar, 2 horas para voltar. Uma vida realmente, assim, a qualidade de vida eu conseguia ver que não era muito prioridade naquele momento. E aí acabou que eu fui para a Austrália depois de 2 anos, fiz meu mestrado em Sydney, na faculdade, na University of Sydney. Fiz meu mestrado, que também, assim, eu acho que quem quer realmente ir para a área acadêmica é o melhor formato aí, fazer o mestrado e encarar em qualquer lugar que o seu coração pedir. Depois disso, comecei a dar aula na faculdade, dei aula também, amei muito. Só que, como sempre, vida de imigrante, gente, problemas com visto começaram a aparecer, porque eu sempre tinha que estudar e dar aula, estudar e trabalhar, e era muito difícil. E também me apaixonei por uma australiana, que ela é cantora, e o sonho dela era não estar na Austrália, o sonho dela era estar na Europa, porque a família dela é do Reino Unido. Então, acabou que eu tive uma questão que eu tinha que renovar o meu visto, eu tinha que realmente ainda pagar mais para ser estudante e dar aula. Eu falei, isso aqui não tá dando certo, eu tô gastando muito dinheiro com visto. E ela falou, vamos embora para a Europa. Eu tenho o passaporte britânico, vamos embora. Eu falei, vamos embora. Foi assim. Eu tinha uma amiga que depois, gente, assim, sabe? Eu tinha uma amiga que estava fazendo mestrado no Porto, e aí ela falou: antes de vocês irem para Londres, vem para o Porto me visitar. A gente faz uma comunidade artística, uma residência artística, e depois disso vocês vão para Londres. A gente foi para o Porto, isso foi fim de 2016, fim de 2016. Fomos para o Porto, ficamos no Porto 3 meses. Apaixonamos, assim, apaixonamos pelo Porto. Foi uma coisa, foi amor à primeira vista, mesmo. E depois disso, a gente fez uma tour pela Europa, 10 meses viajando pela Europa, ela tocando de cidade em cidade. E nessa época, minha carreira completamente transformou, porque ela precisava de uma pessoa para administrar a carreira dela. E eu virei empresária. Então, virei empresária dela nessa tour. E aí, depois de 10 meses, a gente voltou para Portugal, porque a gente sentiu que Portugal era o melhor lugar para ficar. E ficamos. E aí, eu falo que a minha carreira não é linear, porque durante 4 anos eu fui empresária de música. Eu deixei a minha carreira paralisada e a gente desenvolveu um coletivo de mulheres artistas trabalhando com a carreira dela, porque não existia música nas ruas, não existia mulher tocando, não tinha uma comunidade de mulheres muito forte no Porto. E aí a gente começou a ter essa. Era uma comunidade, um coletivo de mulheres que eu tenho muito orgulho. E o grupo, né, o Cíclicas foi derivado disso. Ai, gente, maravilhosa. Dá para fazer um podcast aqui só sobre cada tópico da vida da Nicole, porque ela é bem a cara desse podcast, uma mulher que se movimenta muito, né? E acho que tem muita história aí para contar ainda.
Eu queria voltar um pouco nas suas mudanças, assim, acho que a gente está sempre aqui também falando um pouco sobre essa coisa de ser mulher e se movimentar pelo mundo também, né? E como queria que você falasse um pouco, talvez sobre a sua experiência em Sydney, mas também em Portugal, você pode falar um pouco sobre como é que foi a ideia de ir, mas os preparativos, os estranhamentos, é, essa primeira saída, né? Talvez nos Estados Unidos, como foi a sua primeira saída também, se você teve algum estranhamento maior ali, você puder abordar um pouco num panorama mais geral, e que são vários lugares também, né? Ai, gente, assim, para os Estados Unidos foi mais fácil, entre aspas, porque como eu fui já com Working Visa, então foi com uma agência, então tudo certinho, fazer a entrevista para o visto. Não vou dizer que é super tranquilo, porque não é. Então, você tem que estar com o inglês bem afiado, porque eles fazem perguntas realmente ali para te pegar, várias pegadinhas ali no visto dos Estados Unidos. Mas deu tudo certo e realmente amei. Foi muito importante esse momento nos Estados Unidos. Mas já da Austrália foi um super preparatório. Eu queria passar no mestrado, um mestrado muito específico, que era na Universidade de Sydney, e a minha prova para o inglês era super alta, a nota que eu tinha que ter. E o meu inglês era, eu achava que o meu inglês era ótimo, né? E 12 anos de cursinho, então eu achava que eu estava super preparada. Fui fazer a minha primeira prova e não passei. Não passei no listening, porque eu não estava acostumada a ouvir pessoas diferentes falando inglês. Então, na minha prova, não era só um britânico, não era só um australiano, não era só um americano, eram pessoas indianas, italianas falando inglês. E na prova eu falei, gente, eu não estou entendendo nada, o que que essa pessoa está falando? E aí acabou que eu fiquei 2 anos estudando inglês. Olha isso, a determinação, né? Eu fiquei 2 anos estudando inglês na hora do almoço, enquanto eu trabalhava. Então, eu trabalhava no escritório, no meu horário de almoço, eu pegava a apostila do IELTS, eu fiz a prova do IELTS, e ficava todo dia estudando durante 1 hora para poder passar na prova. E passei, depois de 2 anos estudando. Eu não tinha muito tempo, porque tem gente que faz um intensivão e consegue passar, mas eu tinha que trabalhar e fazer intensivão não estava no meus, no meu, no meu rotina, né? Passei e para ir, é assim, eu não sabia nem aonde era a faculdade. Eu não sabia nem que Sydney era Sydney. Eu sabia que Sydney tinha Opera House, gente, mas assim, e que tinha canguru e koala. Não sabia, de resto, eu não sabia nada. Eu sabia tudo sobre o curso, tudo. Se você perguntar sobre o curso, eu sabia quem era o professor, qual que era o currículo, o que que ia acontecer, mas assim, tirando isso, nada. E aí vem o momento muito importante para mim, porque a gente vai falar das cíclicas, vem muito da Austrália. Porque eu tive um momento muito complicado ali no começo do meu momento na Austrália, porque eu achei que era fácil encontrar moradia. Não sabia desse rolê que era tão difícil encontrar moradia quando a gente muda de país. E aí eu comecei a procurar, e eu não sabia nem mandar mensagem. Olha isso, porque o jeito deles se comunicarem era outro. Eu falava thank you. Ninguém fala thank you na Austrália, eles falam cheers. E aí uma amiga falou assim: você não pode falar thank you, você tem que falar cheers. Eu falei, gente, você nem mandou uma mensagem para alguém, sabe? E eu comecei a ficar desesperada. E aí um dia eu tava sentada, ó, mais um pedacinho do pão aí. Eu estava sentada na cantina da faculdade pensando, não sei o que fazer. O meu hostel ia acabar porque ia ter uma festa na cidade, então eu não podia renovar o meu hostel. E eu assim, não sei o que fazer, não sei onde que eu vou dormir semana que vem. E aí eu vi uma menina entrando na cantina, aí eu assim, olhei para ela, olhei para ele e ele tava de Havaianas e bermuda. Aí eu falei, gente, um brasileiro. Um brasileiro, é um brasileiro, é brasileiro, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Corri, virei e falei assim: oi, vocês são brasileiros? Aí ela olhou pra mim e falou: sim. Aí eu falei: meu Deus, eu tô desesperada, por favor, me ajuda. Eu achei que ia ser muito mais fácil encontrar apartamento, ou é muito caro, bizarramente caro, ou eu não consigo ser selecionada, porque tem as inspections, né? E eu não consigo ser selecionada, eu não sei o que fazer, e o meu hostel acaba semana que vem. Ó, vou mandar um beijo especial pra Marina, porque a Marina foi o meu anjo da
guarda. Assim, né, eu emociono de falar porque ela falou: amanhã você vai para minha casa. Aí eu falei: o quê? Falei: não, não, não. Eu preciso que você me ajude a encontrar um lugar. Ela falou: vai ser mais difícil do que você imagina. Você fica lá em casa. Aí eu falei: mas você tem um quarto extra? Como que vai funcionar? Ela: não, eu divido casa com outras pessoas. Você fica no nosso quarto. Gente, eu dormia num colchão, no chão, ela e o namorado dormiam na cama, no quarto, pra vocês terem uma ideia. Ó, eu fico emocionada porque é isso que é comunidade. É isso quando a gente fala de imigrante e que a gente é o povo mais generoso do mundo, vem disso, sabe? Porque eu precisei tanto dessa mão nessa hora. Eu não tinha para onde correr e eu fiquei com ela durante uma semana sem pagar um dólar. Fiquei com ela, o namorado dormindo na cama e eu no colchão, no chão, gente. Ela não me conhecia. A gente tinha acabado de se conhecer. E aí acabou que eu encontrei uma casa com outros brasileiros para morar no fim, que foi excelente. E também com o tempo você vai, né, entendendo um pouco a dinâmica de ser imigrante. E nessa época, o grupo que é muito grande em Sydney é um grupo de mulheres brasileiras que moram em Sydney. E aí ela virou para mim e falou assim: tem um grupo no Facebook de mulheres que moram em Sydney. Então, quando você tá assim, desesperada, manda ali no grupo. Eu falei: gente, tem um grupo, isso é incrível. Isso é incrível. Um grupo que você se ajuda, que mulheres se ajudam. Eu achei maravilhoso, eu não tinha ideia que isso tinha. E aí entrei no grupo e realmente a minha vida na Austrália foi muito facilitada em relação ao grupo. O grupo tem muitas mulheres e elas se ajudam realmente muito. E percebi, foi o começo dessa comunidade, dessa união, que eu vi que realmente a gente tem essa sororidade muito forte dentro da gente. Aí, pulando para quando eu fui para Portugal, eu tava assim, no começo a gente ficou 3 meses em Airbnb. Em 2017, o Porto ganhou de cidade da Europa. Então, assim, todos os europeus queriam ir para o Porto. Então, não tinha assim um lugar, não tinha um lugar. E descobri o grupo das mulheres no Porto. Foi um grupo que me ajudou muito a conseguir encontrar um lugar para ficar. E depois de um tempo eu comecei a perceber que, querendo ou não, ali no Porto, ou em Lisboa, ou em muitas cidades, aqui em Londres também tem, esse grupo do Facebook de mulheres ajuda realmente, entendeu? Ajuda a gente se sentir mais segura, ajuda a gente não cair em roubada, ajuda realmente em momentos que a gente acha que a gente está vivendo aquilo pela primeira vez, mas na verdade não, tem alguém que já viveu aquilo e pode ajudar a gente. Então, eu sei que a gente acha que a gente está muito preparado para viajar para outro país, mas os grupos ajudam muito mesmo. Nicole, você falando, só me lembrou os momentos aqui que a gente compartilhou. Os altos são muito altos, mas o baixo é olhar para si e pensar assim, tô sozinha. Tô sozinha, não tenho a casa de uma tia para ir, não tenho, né, dinheiro, não tenho documento às vezes que eles pedem. E aí eu passei por isso também. Eu fazia as entrevistas para morar na casa. E eu ficava, o que que eu tô respondendo errado? Tipo, eu sou uma pessoa legal, eu limpo, tipo, eu sou tranquila, por que que você não gosta de mim? E aí você vê que é muito uma coisa de comunidade das pessoas já também entre eles. E aí você tem que aprender isso, a se inserir. Então, você falou da sua amiga, eu falei, meu Deus, que anjo mesmo, porque a gente sabe o quanto que faz a diferença esse tipo de comunidade, esse tipo de ajuda mesmo. Porque na hora ali você fica se sentindo de mãos atadas, né? Já bati na porta, não deu. E para não rolar esse desespero de, nossa, tem que voltar e vou ficar sem casa, tudo. Quando aparece esse tipo de pessoa no caminho, é muito para lembrar a importância da gente fazer isso por outras pessoas também, né? Eu sempre fico assim, muito grata por esse tipo de ser humano que aparece no nosso caminho. Mas enfim, maravilhoso sua fala, estou aqui babando. Eu acho que até no último episódio a gente comentou sobre a importância. A nossa convidada está falando sobre como ela decidiu estudar matemática depois de anos, e aí a gente até brincou, olha, não, a gente tinha que trazer mulheres, né, que têm um pouco de experiência, assim. Aí você falando das matérias mais técnicas da arquitetura, eu fiquei pensando nisso mesmo, como é importante trazer mulheres que venceram, né, nesses contextos que você encontrou uma série de desafios, né, seja do
primeiro professor lá já te xoxando, né? Tipo, como assim? Quem é ele para dizer que você não ia conseguir? E depois toda a homofobia e tudo que você passou no seu curso. Então, enfim, parabéns pela sua trajetória. Eu tô aqui muito, muito feliz pela oportunidade de te ouvir. E eu queria que você contasse um pouco mais, que além do. Você já fala, né, que você começou a abrir o escritório logo depois que você saiu da faculdade. Então, acho que além de tudo, você ainda tem o quezinho da empreendedora ali. E eu acho que é importante também compartilhar um pouco mais sobre isso para outras pessoas. Claro que vem com desafios e tudo, mas para mim é um ato de coragem, assim, você como mulher recém-formada ter começado o estúdio lá em 2011. Então, se você quiser contar um pouco sobre. Realmente foi um ato de loucura, gente, em 2011, porque agora a gente tem muito mais recursos para empreender e mulheres empreendedoras. Naquela época a gente não falava muito sobre isso. E foi um desafio grande, principalmente porque ninguém dava chance, sabe? E foi um dos motivos de ir para São Paulo para trabalhar em escritórios e ter portfólio e ter mais bagagem e manter o estúdio ainda aberto, foi realmente para conseguir ter mais força nesse empreendedorismo. E também me deu muita força quando a gente começou a viajar pela Europa, o porquê que eu virei empresária da minha companheira, né? Eu fui para Portugal, depois desses 10 meses viajando, achando que eu ia fazer uma entrevista de trabalho e ia ser contratada. Eu tinha acabado de fazer um mestrado na Austrália, gente. Tinha muita experiência, tinha trabalhado em São Paulo, anos de experiência, tinha feito mestrado, tinha dado aula na universidade. E de repente, eu ia fazer entrevista e todos os chefes dos gabinetes, né, o escritório em Portugal chama gabinete, eles se sentiam ameaçados por mim, que eram todos homens mais velhos. Então, primeiro eles se sentiam ameaçados, como eu tinha tanta bagagem, tanta experiência, eles não sabiam nem que era sustentabilidade, ou eles queriam me pagar 600 euros, né? Vamos combinar que ganhar 600 euros com toda essa minha bagagem naquele momento, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, eu vou ganhar um salário mínimo com toda essa bagagem de carreira que eu tenho. Então, para mim, foi quase sabe, não vou fazer isso. Quer saber? Eu vou dar um 180 aqui na minha carreira. E a gente viu que a oportunidade de música era muito, tinha muito mais potencial do que aquele momento eu ficar num escritório ganhando 600 euros. E, né, não tendo muito. Gente, a gente sabe que a qualidade de vida em Portugal, os aluguéis são caríssimos. Então, a gente viu que tinha mais um nicho de música. Eu comecei a ser empresária da minha companheira, fizemos esse coletivo de mulheres que deu super certo. Gente, mulheres empoderando mulheres, artistas, independentes. Foi incrível, foi muito incrível. Foram 2 anos realmente de empreendedorismo de mulheres, sabe? Todo mundo no coletivo era, se você é designer, você trabalha comigo e eu, tipo, te indico para outra pessoa, e aí você é fotógrafa, então você tira foto comigo, e aí todo trabalho que eu fizer, eu te indico, sabe? Então era assim, realmente uma comunidade forte de mulheres poderosíssimas ali. Só que aí veio a pandemia. E aí a pandemia veio e, gente, música, né, não tinha jeito mais, não tinha lugar para tocar, não tinha nada, a gente estava ali preso dentro de casa, e foi o momento que eu pensei, eu vou ter que voltar com tudo. E foi assim que aconteceu. O estúdio renasceu. Eu fiz um rebranding do estúdio no começo da pandemia. O Gaia Viva, que era o escritório que eu tinha com a minha companheira antes, naquela época da faculdade, virou Gaioca, que é Gaia, Mãe Natureza, e Ioca, Casa. E naquele momento da pandemia, o que a gente queria? A gente queria mais qualidade de vida, a gente queria mais conforto, pertencimento dentro da nossa casa. E o meu trabalho era exatamente isso, era trazer as plantas para dentro de casa, era trazer a biofilia, né, que a gente fala, que é o design relacionado com a natureza, para dar um conforto para a gente que estava ali, né, 24 horas dentro de casa. Foi uma mudança muito brusca para a gente naquele momento. E foi o Insta. Eu falo que o Insta ali naquele momento e muito conteúdo de empreendedorismo, as pessoas falando, gente, vai, mulherada, a gente consegue fazer isso. E foi nessa. Eu comecei a postar, fiz um Insta do estúdio, e no meio, já o meu conteúdo crescendo bastante nessa época da pandemia, os meus clientes começaram a acontecer, consultoria online.
E aí uma amiga minha, astróloga, um dia me mandou uma mensagem falando, Nicole, eu sei que o estúdio chama... Nessa época o Insta chamava Gaioca só. Eu sei que o estúdio é Gaioca, mas quem é Gaioca é você. E aí eu mudei o meu Insta para Nicole Gaioca. E aí foi realmente que as coisas mudaram. Foi aí que eu comecei a ter uma voz, porque era uma voz minha, não era uma coisa estática, não era só uma imagem de um cômodo, não era uma imagem de uma planta, era eu no ambiente conversando com outra mulher, era eu no ambiente falando: você pode ter uma qualidade de vida melhor, você pode realmente ter plantas dentro de casa e ter esse momento de meditação, esse momento de cuidado. Ter planta, natureza em casa é um autocuidado, né? Então foi aí que surgiu o estúdio e ele existe até hoje. Tenho um super orgulho de ter transformado a vida de... Basicamente, minhas clientes são mulheres, então tem alguns homens, mas geralmente são mulheres mesmo que querem ter essa conexão com a natureza dentro de casa e ter uma qualidade de vida melhor. E a gente fala muito de produtividade e de home office, né, gente? Isso foi uma revolução na vida de todo mundo. Quem estava ali fazendo o home office numa parede branca, né, olhando para uma parede 24 horas do nosso dia, e às vezes uma planta já pode mudar tudo, uma corzinha, né, uma corzinha a mais ali na nossa vida pode dar outro significado. Então, o estúdio realmente começou dessa transformação da pandemia, e até hoje eu trago ele bem forte, assim, na minha carreira. Tenho muito orgulho de ter dado essa ressignificada, que eu acho que todo mundo ressignificou na pandemia, na verdade, né? Então, vem daí. Ai, que lindo, gente! E a importância, né? Eu acho que você está falando um pouco sobre essa ressignificada que você deu, a importância, eu imagino, para as próprias pessoas também que estavam vivendo isso nesse momento, né? Trazer o externo para dentro de casa e esse externo natural, né? Que conecta a gente com essa paz de espírito e que remete a uma coisa boa. Num período como foi a pandemia, né, é essencial, assim, e o seu trabalho é incrível, assim, eu já acompanho já tem um tempo, né, gente, sigam ela no Instagram, Nicole Gaioca, vocês podem procurar, porque é muito lindo, é inspirador mesmo, e acho que traz essa sua personalidade também, né, que além de humanizar a coisa, só da gente te escutar, a gente percebe como você é uma pessoa agregadora, né? E aí, acho que dessa sua característica agregadora não tem como a gente não falar do grupo, né? Que é o grupo do Facebook, o Cíclicas, que é um grupo de mulheres, tem mais de 2.500 mulheres imigrantes aqui Antes era aqui no Porto, né? Mas agora já está estendido para todo Portugal. E aí eu queria que você explorasse um pouco sobre o surgimento desse grupo, né? As demandas que você viu ali, que as mulheres sempre trazem. É um grupo que, na minha trajetória em Portugal, que já tem 4 anos e meio, fez uma diferença muito grande. E eu conheço várias outras mulheres que também foram impactadas por esse grupo, e é um grupo que você faz a curadoria sozinha, né? Que cuida desse grupo mesmo. É uma casinha da Nicole ali, né? Tem também essa personalidade, e são sempre essas mulheres, né? Uma apoiando as outras, e aí a gente vê a coisa acontecendo, né? O quanto que é importante e humanizante, né? E acho que traz um pouco disso que você falou aqui na sua fala também, sobre essa coisa de ser imigrante, né? Da gente precisar desse senso de comunidade, da gente, enquanto comunidade brasileira, poder ter essa coisa do povo mais acolhedor do mundo, né? Acho que foi a palavra que você usou, que é muito disso, né? E às vezes falta esse acolhimento quando a gente está diferente com uma comunidade nova, um espaço novo, né? Tem esse estranhamento, e a gente poder encontrar isso num grupo virtual, e aí, para quem viveu a pandemia como imigrante, isso foi para a sobrevivência, né? Então, queria que você trouxesse aí um pouquinho disso também. O grupo, ó, eu me emociono até falar, o grupo é um dos meus maiores orgulhos na minha vida. E acho que quem faz parte do grupo sabe, eu não moro mais em Portugal e eu faço ainda administração e toda a curadoria de perfis mesmo fora, porque eu tenho um orgulho do tamanho do mundo mesmo. Acho que realmente é uma casinha dentro do meu coração e quem participa do grupo sabe que eu cheguei em momentos a achar que eu ia parar o grupo, e quando isso aconteceu, a quantidade de mensagens que eu recebi falando: Nicole, não faz isso porque ele é o nosso safe space. Por favor, não faz isso com a gente vai ficar sem casa. Então, eu mantenho ele hoje, ele é o meu projeto, ele é um dos meus projetos de vida, assim, eu falo, porque a quantidade de mulheres que são impactadas
todos os dias, e a quantidade de mulheres que a gente ajuda no grupo, a quantidade de mulheres que já foram auxiliadas, que precisaram de ajuda real, assim, de assessoria psicológica e de ajuda de dinheiro, ajuda de fundos, crianças que não tinham para onde ir. São histórias que eu guardo dentro do meu coração e tenho muito orgulho de ter sido ponte para essas histórias. Mas o grupo surgiu em maio de 2019, depois da eleição do Bolsonaro. O Cíclicas nada mais é do que um grupo de apoio, de solidariedade e empoderamento de mulheres que moram em Portugal, que são ele não e que são feministas. Então, o grupo realmente, eu faço uma curadoria assim profunda. Cada pessoa que está ali foi analisado o perfil, respondeu um questionário. Então, é por isso que realmente ele tem o meu perfilzinho, porque vem do meu coração também, né? Essa decisão. E o grupo, ele transformou a vida de muitas mulheres. E até hoje eu recebo mensagens de pessoas que falam: Nicole, eu estava perdida em Portugal e o meu grupo de pessoas veio das Cíclicas. Ele realmente me trouxe casa, me trouxe conforto. Me trouxe a minha família que eu escolhi aqui em Portugal, veio das Cíclicas. Então, a gente vive, assim, muito ali aquela irmandade, é o que eu sinto no grupo. Tá todo mundo ali estendendo a mão para todo mundo quando realmente precisa e sem julgamento. Você pode realmente abrir o seu coração que todo mundo tá ali para te ajudar, e coisa que eu não me sentia muito segura em outros grupos. Então, o Cíclicas veio para isso, para nós realmente. É uma casa, é a casa que você vai, a casa da sua tia, a casa da sua prima, que você vai sentir um conforto. Então, é basicamente isso. Que lindo, Nicole. Maravilhoso. E agora a gente já vai aqui, som de choros, tristezas, se encaminhando para nossa última pergunta, que é a pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que é o que te movimenta, Nicole? Gente, o que movimenta é realmente esse sentido de comunidade entre as mulheres. Porque eu acho que a gente pode tudo. A gente, a nossa trajetória e o que foi contado pra gente durante muitos anos é que a gente é mais fraca, que a gente é menos inteligente e que a gente sabota uma outra, isso tem que acabar. Então, eu acho que a gente realmente veio aqui para empoderar uma outra e se ajudar, sabe? E ver na outra, olha nossas histórias. Nós três aqui, que temos uma histórias de imigrantes, histórias de força, histórias de mudança, histórias de movimento. A gente está aqui para inspirar uma outra e fazer com que as pessoas realmente sintam essa força, que, nossa, ela fez isso, eu também vou fazer, sabe? Eu acho que o que me move é isso, o que move é a gente olhar na história da outra e realmente sentir a nossa autenticidade e a nossa coragem de ser foda mesmo. Agora a gente vai para os nossos quadros com gostinho de final de episódio, mas um momento que a gente gosta bastante aqui, que é o nosso quadro Kik Sobe. Que sobe. Não sei se alguém já tá com uma história aí na ponta da língua. Eu até tenho uma história que eu lembrei Ai, vou nessa começar por ela então, trajetória. porque olha. Porque a gente estava falando muito dessa questão da nossa comunidade ser tão generosa, né? E aí eu lembrei de uma história que é uma história que fez realmente muito, que é muito importante para mim na minha trajetória de Portugal, foi que nesse momento que a gente voltou da nossa viagem para a Europa e não tinha Airbnb, gente. Imagina que loucura você colocar no Airbnb, não ter Airbnb, não ter, não ter, não ter. Foi uma coisa muito louca. E a gente sentada andando pelo porto tentando encontrar, tipo, sabe, aluga-se, é, arrenda-se, né? E não existia. E aí a gente sentada na calçada, assim, eu pensei, nossa, se eu tivesse em Sydney, porque a gente tinha acabado de mudar, né? O que que eu faria? Aí eu pensei, eu escreveria no grupo do Facebook. Deixa eu ver se tem um grupo aqui em Portugal. E aí eu encontrei o grupo do Porto. Aí eu mandei uma mensagem no grupo do Porto de brasileiras, né? Falando, olha, gente, a situação é que eu não encontro lugar, o Airbnb, não existe Airbnb nessa cidade, e a gente precisa muito encontrar lugar porque a gente tinha equipamento de música, né? A gente estava viajando pela Europa com equipamento de música, então, tipo, não dava para dormir em qualquer lugar. E ainda falei ainda na mensagem, quem disponibilizar um sofá-cama em qualquer lugar,
eu juro que eu prometo que faço um bolo de cenoura. Ainda coloquei assim no, no post. E aí, gente, juro pra vocês, passou 5 minutos, já tinha 5 mensagens falando, Era o Nicole, bolo de cenoura, com certeza. era bolo de cenoura, com certeza. As mulheres falando, olha, eu sou casada, mas não importa, o meu marido, eu jogo meu marido na rua, se vocês vêm pra cá. E aí a gente na rua, assim, eu comecei a ficar muito emocionada do que aquilo estava acontecendo. E aí nisso eu recebo uma mensagem privada falando, Nicole, você tem número aqui em Portugal? Quero te ligar. Dei o meu número, ela ligou. Na hora que ela falou alô, eu já comecei a chorar. Já comecei a chorar, já comecei a chorar, já comecei a chorar. Olha, eu me seguro até hoje, porque era a voz da minha mãe. Sabe quando você tá tão, tão, tão fragilizado naquele momento que eu ouvi uma voz de uma mãe, sabe? Aí ela virou e falou assim, Nicole, eu acabei de ver o seu post, a minha filha é queer também, e eu sei o quanto vai ser difícil você encontrar um quarto, principalmente num casal. E não sei onde você tá, vai ser difícil segurar as lágrimas aqui. Não sei onde você tá, mas arruma a mala, arruma o que vocês tiverem, que daqui a 2 horas eu tô aí pra te buscar. E ela chegou, ela e a filha, o nome dela é Estela, eu falo que ela é minha mãe portuguesa, ela é do Rio Grande do Sul, e ela tava com a filha, que já é portuguesa, ela já mora em Portugal há muito tempo, e ela falou, não interessa, você fica aqui em casa. A gente entrou na casa dela, e eu falei, a gente só precisa de um sofá, a gente só precisa de alguns dias para conseguir encontrar um lugar, sabe? E ela falou, não, não, que sofá? Ela deu o quarto dela pra gente. Gente, a gente chegou na casa, ela deu a cama dela, o quarto dela, a gente entrou na sala, tinha uma mesa inteira com um banquete e a família dela inteira lá, esperando a gente, falando, nossa, agora vocês podem respirar. Agora você tá em família, não precisa ter medo. E eu lembro que a Estela foi assim, é a minha mãe, gente. Todo momento que eu precisei ali naquele momento, ela estava ali e eu morei 6 anos em Portugal. Todo mundo sabe como é difícil documentação, como é difícil ter uma pessoa para assinar um documento para você. E ela estava lá, a família dela estava lá. E muito dos Cíclicas vem disso, sabe? Naquele momento que eu precisei muito de uma pessoa sair da zona de conforto dela, ali da casa dela, com a família dela, e ela foi de carro, buscou a gente, super num lugar super afastado, e deu a cama dela pra gente ficar, sabe? Então, eu acho que existem anjos, né, em todos os lugares, mas realmente a nossa comunidade é algo muito especial. Então, eu trago essa história dentro, assim, do meu coração e eu tenho certeza que eu fiquei tantos anos em Portugal muito porque essa família existiu na minha vida e existe. E eu sou muito grata por isso. Ai, que coisa linda, Nicole. Mas faltou responder a pergunta. E o bolo de cenoura? Eu fiz o bolo, gente, com certeza, fiz o Fez bolo o várias bolo? vezes. E é engraçado, porque eu sou vegana hoje em dia, naquela época eu não era. Hoje em dia nem daria pra fazer o bolo mais, mas faria o bolo pra ela com certeza, porque, né, era uma. E foi muito engraçado, porque depois de uma semana ela falou: e o bolo? Eu sabia. Eu sabia também. Ai, ai. Então, eu lembrei de uma história, amiga, com bolos, inclusive. Bolo em casa, porque eu fiz a mesma coisa que a Nicole. Eu tava em Nova York, cheguei, e já contei um pouco disso ao longo do processo, né? E fiquei 2 meses, tinha uma casa por 2 meses, mas eu não sabia que ia ser tão difícil também. Eu já tinha me mudado em outras cidades dos Estados Unidos, e claro, tinha sido um perrengue, mas eu não achei que ia ser tanto perrengue. Assim, que bom que eu não achei, porque talvez eu tivesse, sabe, não sei, eu teria ido de qualquer maneira, mas eu acho que pelo menos eu não me preocupei com uma coisa que eu não tinha controle. Enfim, cheguei, fiquei 2 meses, todos os dias indo visitar a casa, tudo dava errado, nada dava certo, e falavam não, e aí eu não entendia por que não. Porque eu já estava muito tempo nos Estados Unidos, já sabia como transitar, eu sabia o que eu tinha que falar, eu sabia o que eu tinha que mostrar, mas não dava certo, estava muito concorrido, né? Era
chegando o verão em Nova York, todo mundo estava voltando, era o primeiro verão real oficial depois da pandemia, então a cidade assim estava borbulhando. Então realmente foi um momento complicado. E aí eu fiz uma entrevista, eu tinha machucado meu tornozelo descendo logo no começo, assim, eu não tinha ainda pessoas conhecidas, eu tinha uma pessoa só em Nova York, mas não tinha muito uma comunidade ainda, e eu machuquei meu tornozelo. Esse dia foi um dia bem triste. Eu fui no mercado, fui descer do ônibus, caí no buraco. E a cena que eu tenho, que vai virar uma crônica ainda, sou eu sentada na calçada pensando, eu não tenho casa, eu quebrei o meu pé aqui, machuquei meu tornozelo com um pacote de mirtilo em cima do meu pé, porque eu não conseguia andar. Chorava, 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 chorava. E aí, nesse mesmo dia, o meu ex-roommate, que na época, né, nem sabia que ia dar certo, eu tinha mandado uma mensagem pra ele, ele me respondeu no Facebook. E aí a gente começou a conversar e tal, e ele tinha o mesmo nome do meu ex-ficante, que era uma pessoa que eu decidi mudar para Nova York no dia que a gente terminou. Porque eu percebi que eu tava mais triste pela vida que a gente não ia ter, pela minha vida em Nova York, do que pelo relacionamento. Então foi meio um combo, assim. Aí eu falei, meu, eu não preciso dele, eu posso ir pra lá e viver as coisas que eu quero viver. E aí era uma pessoa com o mesmo nome, então eu achei meio engraçado. Eu até escrevi, vou inventar um nome aqui, sei lá, Bob. E coloquei Bob, Potential Roommate e um KKK do lado, que eu achei, ai, que coincidência engraçada, né? E aí eu fui visitar eles, os meus antigos roommates, e eu amei todos. Um deles é da Guatemala, minha roommate, que virou super minha amiga, Jimena, mexicana. Esse meu outro roommate é americano, mas todos muito fofos, uma casa cheia de plantas. Perfeito, assim, eu amava aquele apartamento. E aí eu fui lá, saí, e eles, ah, a gente tem mais gente pra entrevistar, vai demorar uns dias e tal. E aí eu mandei uma mensagem exatamente tipo assim: Ei, Bob, eu juro que eu levo um bolo e cerveja. Por favor, deixa eu morar na casa de vocês. Porque eu tava sem dignidade mais, eu tava mancando, subindo 5 andares nesse dia, tipo, eu não conseguia andar, eu não tinha condição física de fazer uma mudança. Eu tinha que sair em uma semana do meu apartamento. Então, assim, eu falei pra eles quando eu cheguei lá, eu falei, ó, não vou ter pra onde ir, eu amei vocês, por favor, deixa eu morar aqui. Aí comprei eles com bolo, demorou uns 3 dias, eles me avisaram, você seja bem-vinda. Fui cobrada pelo bolo, fui cobrada pela cerveja, mas deu tudo certo. E aí, o outro lado engraçado dessa história é que eu pensei, você pede as coisas pro universo, você é ouvinte, nós aqui, a gente tem que ser muito específica. Porque no final das contas, eu morei em Nova York com o Bob. Só não era o Bob que eu estava esperando, entendeu? Enfim, gente, se tudo der errado, você ofereça um bolo em troca de casa. Fica a Eu dica, acredito gente, muito. do bolo, viu? Vocês captam aí essa história. Eu lembrei, a Nicole contando, eu lembrei da minha vez também de receber essa ajuda. Eu vou falar de mudanças também. No final de 2019, no meu primeiro ano no Porto, eu sofri um despejo. Meu primeiro despejo, sofri dois em Portugal. Esse foi meu primeiro despejo. Em uma semana eu fiquei, tipo, de uma semana para outra, eu fiquei sem ter casa para morar. E na mesma semana eu descobri que o meu ex-companheiro, que na época era meu companheiro atual, estava com uma doença muito grave no Brasil. Ia precisar passar por uma cirurgia, enfim, e por conta do meu contexto eu não ia nem conseguir ir pro Brasil naquela altura. Então, tipo assim, eu tava vivendo assim, meu Deus, meu chão simplesmente foi retirado. Não tenho pra onde ir, não tenho como ir pro Brasil, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mestrado, trabalho e tal. E uma menina da minha sala do mestrado, com quem eu nem, assim, convivia com um pequeno grupo de pessoas, porque era o primeiro ano do mestrado, então eu também não tinha ainda conhecido todas as pessoas da sala, ainda criado ali uma comunidade do mestrado, né? Então, uma menina com quem eu mal conversava, ela ficou sabendo da situação, ela veio mandar mensagem, falou assim, olha, eu tô indo de intercâmbio agora esse semestre e você vai ficar no meu quarto. Você vai ficar no meu quarto, eu não quero saber, você fica lá, você não precisa pagar. E eu simplesmente morei na casa dessa menina, no quarto dela, alguém que eu nem conhecia por um mês. E eu falei, gente, essa menina é doida, ela nem me conhece, nem sabe quem eu sou, tá me botando na casa dela, né? E, assim, eu teria várias histórias para falar disso, porque, na verdade, isso já aconteceu várias vezes comigo, assim, eu já fui acolhida por várias pessoas. Eu tenho esse sentimento também, que eu acho que a gente, enquanto brasileiro, a gente é muito acolhedor.
Mas essa me marcou muito, assim, porque eu acho que por estar na situação de imigrante, né, em geral a gente já é mais fragilizado, assim, mais suscetível às vulnerabilidades aí da vida. Por eu não conhecer ela e por ser assim, né, uma outra mulher brasileira e tal, e ela me acolheu de uma forma que foi assim surreal. Não teve bolo, não teve cerveja, teve muito afeto. Depois ela voltou e a gente trocou muitas figurinhas, mas foi mesmo uma delícia, assim. E aí eu saí com esse sentimento, assim, nossa, cara, a gente tem que apoiar muito umas às outras, porque é isso, né? Hoje sou eu, mas amanhã pode ser ela, pode ser uma outra mulher. E o quanto que é importante, né, a gente ter mesmo comunidade e tal. Eu amei! No fim, só ótimas histórias. E agora a gente vai passar para o nosso último quadro, que é o quadro Movimentando as Ideias, um quadro de indicações de leituras, práticas, músicas, comidas, dicas, qualquer coisa que esteja fazendo sentido nesse momento. Paty, você quer começar com sua indicação? Gente, vou começar, mas vou começar primeiro falando dos bastidores, que eu acho que essa vai ser a temporada que a gente talvez menos tenha livros aí de indicações, eu e Flávia, porque a gente tá numa super maratona aqui de gravações, é, porque vida acontecendo, né, gente? Carnaval acontecendo, vida acontecendo. Então eu vou indicar, na verdade, uma recente obsessão minha, que começou no ano passado que eu simplesmente me apaixonei por cinema coreano. E depois daquela série que explodiu lá do jogo, que eu nem lembro mais o nome, eu simplesmente fiquei obcecada e eu comecei a consumir muito conteúdo coreano. E aí eu vou indicar uma série que eu assisti não faz muito tempo, que ela tem uma inspiração no folclore coreano, e ela chama Bugasal, e é a história de uma alma imortal, assim, enfim, é bem folclórico mesmo, assim, mas é uma delícia, e é um cinema diferente, assim, né? Acho que faz a gente sair um pouco do padrão ali que a gente costuma pensar, ou do que a gente costuma consumir, né? Só cinema americano, só cinema europeu, ou só cinema brasileiro, porque eu também gosto muito de cinema brasileiro. Mas é bem diferente, é bem gostosa, assim, não é muito leve, eu diria que é meio ficção, assim mesmo, meio drama, mas é bem gostosa. Então vai ser a minha indicação para hoje. Nicole, quiser indicar? Eu fiz uma listinha aqui de coisas. Acho que já que vocês não vão indicar livro, eu vou indicar três livros que para mim são muito o meu momento, assim, e também que fez companhia para mim nos últimos anos e acho que quem tiver oportunidade, também que tem que ter essa força de mudança, força, né, de querer ser autenticamente nós mesmos, eu indicaria. São três mulheres, escritoras. A primeira, vou indicar brasileira, a Lorena Portela. Acho que o livro Primeiro Eu Tive que Morrer, que é incrível, que ainda não leu, super recomendo. E acho que tem muito da minha trajetória nesse livro, porque realmente em muitos momentos eu tive que ir no fundo do poço para realmente olhar para mim mesma e pensar, me perdi aqui, preciso recomeçar, sabe? E esse livro é mágico. Então recomendo, passa em Jericoacoara, no Brasil, é lindo. Um outro livro que eu recomendo é o Big Magic, da Elizabeth Gilbert, quem é da área da criatividade e até mesmo do empreendedorismo, eu acho super oportuno. Fala sobre como a gente consegue sentir, sabe aquela chamazinha daquele momento que é isso. Fazia tempo que eu não sentia alguém falando realmente na linguagem da afirmação, mas com sentimento, sabe? Realmente a gente ouvir um pouco a nossa intuição e ter essa questão da paixão, curiosidade e com a nossa intuição feminina, eu acho que tem muito a ver esse livro, e é um livro também incrível. Como que é o E nome de novo? Big Nicole? Magic. Eu acho que em português talvez seja. Obrigada. Deve ter a tradução. E o outro também que eu li os dois em inglês, mas com certeza tem em português, que é o livro da Brené Brown, acho que muita gente conhece ela, e chama Braving the Wilderness, e fala sobre a questão do pertencimento, que para mim não tem livro melhor para ler quando a gente está ou não se sentindo pertencente
ou quando a gente quer uma mudança e a gente precisa de coragem para pertencer, sabe? E eu acho que nesses últimos anos que eu tive que enfrentar muita mudança e realmente conseguir alcançar os meus objetivos sendo eu mesma, não criando uma máscara para alguém gostar de mim ou ser o que a sociedade espera que eu seja, esse livro realmente eu super recomendo. E aí, de filme, eu tenho que dizer A Mulher Rei, gente, porque a Viola Davis e esse filme, meu Deus do céu, eu vi esse filme em Portugal, não sei, Paty, se você viu em Portugal, dá o desespero, porque fala, né, do colonialismo português. Recomendo, todas as pessoas precisam ver esse filme. E uma série que eu curti muito, que eu curto muito, que vai voltar, acho que até mês que vem, é The Marvelous Mrs. Maisel. Não sei se vocês já viram. É uma história de uma comediante americana. Ela é judia e mais ou menos dos anos 60, que assim, não existia comediante brasileira, não, comediante feminina. E ela, assim, quebra todos os estereótipos e é uma série engraçada, é uma série feminista. Recomendo super. Obrigada, Nicole. Eu já abro meu Goodreads aqui e vou pondo. Eu quero ler, sabe? Da Lorena Portela já estava marcado. Aí agora eu já coloquei que eu estou lendo no momento para eu não esquecer dele. Eu tenho um livro também, na verdade, mas é total que eu tava falando com a Paty, porque como a gente tá gravando muito próximo um do outro, fica difícil, né, acompanhar, e principalmente no carnaval, assim, gente. Eu falei pra Paty que eu estou consumindo cerveja. Não, mentira, gente, eu tô lendo, enquanto eu estava no Rio, né, logo que eu cheguei, tô lendo Maya Angelou, que é uma poetisa, e escritora norte-americana, e tô lendo ainda, deixa eu pensar em português como que é o nome. Eu sei, em português eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Em inglês, I know why the caged bird sings. E fala sobre juventude, trata bastante sobre racismo e algumas experiências que ela passou, assim. Mas eu ainda tô no começo, eu gosto de trazer indicações depois que eu já terminei para eu poder falar um pouco sobre as minhas impressões, mas é óbvio, né, que é super poderoso, assim, eu postei a capa dele no meu Instagram, o tanto de gente, ai, meu Deus, é o livro da minha vida, ai, que coisa mais linda, então, assim, eu confio no que as pessoas dizem sobre ela e sobre a literatura que ela escreve, então, essa é a minha indicação do dia de hoje. Nicole, queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua coragem, pelo seu trabalho. E pedir também para você deixar suas redes sociais, indicar os seus trabalhos, esse espaço aqui fica aberto para você. Gente, eu que agradeço mesmo. Para mim é um super privilégio. Eu acho que vocês inspiram e eu puder estar nesse hall de mulheres que inspiram também é um super privilégio. Quem quiser me encontrar no Insta é Nicole Gaioca, Gaioca com K. E tem o site também, gaioca.com. E se você é mulher e mora em Portugal, ele não, e feminista, você encontra os Cíclicas no Facebook. Então, por aí, você pode me encontrar nessas redes. E muito obrigada, eu acho que eu sempre falo que eu tenho o privilégio de estar participando e trabalhando e ouvindo mulheres, e acho que o trabalho de vocês é muito relevante e que mais mulheres se inspirem e tenham mais força na trajetória delas. Parabéns. Ah, obrigada, vou entrar aqui no bonde dos agradecimentos, Nicole. Foi um prazer te ouvir. Acho que é sempre muito gostoso assim esse momento de gravação pra gente e é muito importante, né? Justamente a gente humanizar a trajetória das pessoas, não ver só o pódio de chegada, né? Mas saber ali os percalços. Eu acho que todo mundo passa por situações muito parecidas, né? E é importante quando a gente compartilha isso. Então foi um prazer muito grande te ouvir. Acho que você tem uma trajetória inspiradora e linda. E obrigada pelo seu tempo. Gente, quem estiver ouvindo a gente, sigam a Nicole nas redes sociais. O Instagram dela é a coisa mais linda, o site nem se fala. É lindo, o trabalho dela é maravilhoso. Não se esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram somos @mulheresmovimentam. Deixem 5 estrelinhas pra gente, por favor, no Spotify, pro algoritmo trabalhar pra gente. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada pela audiência, pessoal. Obrigada, Nicole. Até breve. Um beijo. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é
mulheresmovimentam@gmail.com. Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!